35 anos, eu fiz o primeiro contato imediato com aquilo que viria a pautar a minha carreira profissional, a icnologia. Não foi amor à primeira vista, mas o desafio era tão instigante que eu resolvi arriscar. E deu certo. Deu tão certo que hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um pouco do meu fazer no escopo dessa ciência. A icnologia se dedica ao estudo de estruturas produzidas por organismos vivos dentro ou sobre um substrato. Quando esse substrato é rochoso ou composto por partículas de sedimento inconsolidado, como é o caso do solo ou do fundo do mar, por exemplo, a icnologia faz uma interface entre a biologia, que é a minha área de formação original, e a geologia, que é a área na qual eu me especializei. Os meus colegas costumam dizer que eu estudo buraquinho de bicho, rastro de vermes, por aí vai. Mas eu não sou a única louca nesse barco, não. Charles Darwin compartilhava comigo desse interesse. Uma pequena diferença entre nós dois. Enquanto Darwin se ocupava em entender o comportamento das minhocas no seu jardim, eu me interesso por interações que aconteceram há 20, 50, 200, 300, 400 e até 600 milhões de anos atrás. Bom, como eu não tenho como colocar 35 anos de aprendizado em 10 minutos, eu escolhi o exemplo do artigo que me foi conferido destaque no ano passado para explicar para vocês um pouquinho daquilo que eu faço. Em 2014, eu publiquei um artigo em parceria com o colega Francisco Tognoli, do PPGE Unicinos, Mário Assini, da Unesp de Rio Claro, e Masakazu Nara, da Universidade de Kochi, no Japão. Nesse artigo, nós discutíamos uma ocorrência de escavações de poliquetas, que a gente poderia dizer que são minhocas do mar, em rochas com cerca de 420 milhões de anos. E o que essas escavações têm de tão especial que fizeram com que esse artigo seja bastante citado? Bom, para eu explicar sobre isso, eu vou ter que falar um pouquinho sobre Rossélia. Rossélia é um padrão de escavação que é produzida por um grupo específico de poliquetas denominados terebelídeos. Os terebelídeos vivem enterrados em fundos marinhos rasos, mais ou menos em posição vertical, e se alimentam de fragmentos orgânicos e micro-organismos que eles coletam na superfície do substrato. Quando não estão se alimentando, os terebelídeos se recolhem ao interior da escavação e geram, então, essa porção mais alargada que dá para a estrutura uma forma de fuso. Rossélia é uma estrutura biogênica conhecida no registro geológico desde 1947, mas quem conseguiu vincular Rossélia à atividade dos terebelídeos foi o Masakazu Nara. Esse trabalho do Masa, então, ficou sendo uma referência para o estudo de Rossélia. Esse trabalho, na verdade, era parte de uma pesquisa mais abrangente que tentava entender uma ocorrência bastante particular de Rossélia em rochas que têm mais ou menos uns 20 milhões de anos lá no Japão. Essa ocorrência era vinculada a depósitos oriundos de tempestades e era caracterizada por uma ocorrência muito densa de Rossélias, mais ou menos assim umas 400 escavações por metro quadrado. Como não se conhecia no registro mais antigo de uma ocorrência tão densa assim de Rossélia do que aqueles estudados pelo Masa, esse padrão comportamental foi assumido como um caráter moderno entre os terebelídeos. Quando nós achamos aqui no Brasil uma ocorrência semelhante, nós ficamos super entusiasmados. A quantidade de Rossélias por metro quadrado era muito convergente com aquela que se via no Japão, até um pouquinho maior, e elas também estavam preservadas em arenitos oriundos de depósitos de tempestade. Só que nós estamos falando de uma rocha de 400 milhões de anos. Né? Então, a nossa rocha era bastante antiga. Como no Japão, as estruturas, na sua maioria, mostravam o topo decepado, indicando que essas tempestades eram bastante severas e geraram
ondas com alto poder erosivo junto ao fundo. E ocorriam também estruturas empilhadas, rocélias empilhadas, sugerindo reescavações sucessivas feitas por um mesmo indivíduo, indicando que essas tempestades, então, seriam muito frequentes. Mas nem tudo era igual. Lá no Japão, só a rocélia foi encontrada nas rochas que foram estudadas. Em fundos marinhos rasos, existe uma grande quantidade e diversidade de organismos que interagem com o substrato, gerando estruturas com morfologias muito variadas. Então, era de se esperar que houvessem outras estruturas biogênicas naqueles depósitos, além de rocélia. Como não tinha, os pesquisadores interpretaram que se tratava de uma colonização pioneira em substratos novos que eram gerados pelos depósitos de tempestade. E essa interpretação conferiu, então, aos cerebelídeos um comportamento oportunista. No Brasil, nas rochas que antecedem e que sucedem esses depósitos dominados pela ação de tempestades, haviam outras estruturas biogênicas além de rocélia. Rocélia só aparecia de forma isolada nos arenitos oriundos de depósitos de tempestade. Isso nos indicava que, no substrato marinho antigo, havia uma comunidade bem mais diversa do que aquela que ficou preservada. Só que apenas os terebelídeos conseguiam sobreviver aos eventos de tempestade. Então, mais do que caracterizar um comportamento oportunista, os nossos achados indicavam que havia uma tolerância maior dos terebelídeos aos eventos de tempestade que não eram suportados pelos outros organismos da infauna. Bom, o nosso trabalho, ele aportou, então, ele mudou uma cultura de generalização que era defendida por vários iquinólogos, de que ocorrências densas de uma determinada escavação representaria sempre uma colonização oportunista na sua origem. O nosso trabalho também colocou, ele trouxe de forma mais efetiva o conceito de tolerância ecológica para o escopo da iquinologia. Além disso, ele demonstrou que essas ocorrências densas de rocélia poderiam ser usadas como um biomarcador de rochas oriundas de depósitos de tempestades muito intensas e muito frequentes no passado geológico. E, por fim, ele demonstrou que esse caráter comportamental não era moderno, tá? Mas sim muito antigo, quase que remetendo lá à origem desses terebelídeos, caracterizando-se, então, como um comportamento arquetípico. Isso pode não ser muito significativo quando a gente compara com as grandes contribuições que a ciência traz para a sociedade como um todo. Mas o nosso trabalho contribuiu para que houvesse um entendimento um pouquinho melhor daquilo, daqueles processos que estão envolvidos na evolução da vida no nosso planeta. Além disso, ele criou um critério importante para o reconhecimento de rochas oriundas de depósitos de tempestades severas e muito frequentes, que normalmente são rochas que possuem interesse exploratório. Inspirada em Shakespeare, eu diria que há muito mais vida nas rochas do que sonha a nossa vã filosofia. O chão que a gente pisa, seja dentro ou fora d'água, tem muito mais vida do que a gente pode imaginar. Desde que existe vida na Terra, a interação entre os organismos e os substratos é permanente e vão deixando marcas, muitas vezes indeléveis. Para vê-las, é preciso conhecê-las. E conhecê-las pode ser bem divertido. Muito obrigada.